E o ano foi péssimo. Acabou o ano sem nada. O Flamengo acaba a temporada, termina o ano não dando nenhum alento para o seu torcedor. Em alguns momentos o Flamengo demonstrou uma possibilidade no Campeonato Brasileiro, mas nunca foi aquele time que a torcida falou, agora vai, aquela coisa toda. Eu até não gosto muito desse negócio de cheirinho, porque acaba criando estigma. Porque não sei o quê. Isso aí não faz mal para ninguém, Pascoal. Não? Você não gosta de nada. Não acha que cria Hoje é Natal. Gente, é véspera ainda. sabe? Os caras, é uma brincadeira que não faz mal pra ninguém. Não, isso é não tá diminuindo o adversário. Não, isso aí é normal. Sabe, não tá provocando a ira de ninguém, sabe? Mas dá uma zica, hein? Bom, isso é problema deles. Tá bom. Isso é problema deles. Aí, tá vendo? Falando pra você. Fica só nessa coisa, cria esse estigma. Pode dar zica, mas sabe, ficar zoando. No primeiro ano, a torcida do Flamengo aceitava bem, Sormani. Hoje você fala de cheirinho pros caras da arquibancada do Maracanã, velho. Os outros 3 times do Rio hoje estão numa situação muito ruim, né? O Flamengo hoje domina a cena do futebol carioca e tudo mais. Então, eu acho que a única... eu sei que os outros torcedores do Botafogo, do Fluminense, do Vasco vão ficar com raiva, mas a única alegria desses torcedores hoje é zoar o cheirinho do Flamengo, é ficar torcendo pro Flamengo não ganhar nada. E o Flamengo desse ano não ganhou nada. Aí o torcedor dos outros times fala, pô, vocês com essa grana toda, com apoio de mídia, com isso, aquilo, não ganharam exatamente a mesma coisa que os outros. Aliás, não. O Botafogo ganhou mais. O único time do Rio de Janeiro que ganhou o campeonato foi o Botafogo. O Botafogo ganhou o Campeonato Carioca. Exatamente. O apelido pegou. Então, é assim, o Rio de Janeiro... Fluminense e Vasco foram até a última rodada. Quase caíram. Para se salvar, pra se salvar, Pra salvar na última rodada. Em cima disso, é interessante você falar isso. Vocês acham que em 2019 há uma perspectiva melhor para os times cariocas ou não? Para o Flamengo, sim. Só o Flamengo? Os outros três? Vocês acham que Botafogo, Vasco e Fluminense vão sofrer de novo no que vem? O Botafogo é um time que foi o menos pior, não só pelo título, como também foi o time que teve mais folga no Campeonato Brasileiro, não acabou em crise, muito pelo contrário, acabou bem o Campeonato Brasileiro, com bons públicos, né? O Zé Ricardo parece que se firmou no time e tal. Então, o problema do futebol do Rio é que o futebol do Rio não é mais protagonista desde o título do Fluminense, em 2012. A partir daí, ele passou a ser protagonista só no lado negativo, porque em 2013, por exemplo, era para cair ou o Flamengo ou o Fluminense, um dos dois ia cair, se não sacaneassem Portuguesa. Aí, depois disso, a gente teve rebaixamento do Vasco, uma dificuldade do Vasco para voltar, o Vasco de novo quase caindo, o Fluminense com o salário atrasado, o Flamengo teve dificuldade até estabilizar economicamente. 2014 foi o último ano ruim do Flamengo, não é? Mas 2014, você lembra quando foi na época da Copa do Mundo, ele estava aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo correu para contratar o Luxemburgo. E o Luxemburgo nem falava em rebaixamento, a zona da confusão, não é isso que ele falava? Vou tirar o Flamengo da zona. Teve um companheiro nosso que veio de Carlos Miranda no programa. Mas em 2013 para cá, o futebol do Rio teve um brilharecozinho que foi uma boa Libertadores do Botafogo. A Copa do Brasil, né? Teve uma Copa do Brasil. Copa do Brasil do Flamengo. E aí teve o Flamengo no ano passado chegando a 2 finais. Né? Então o Flamengo tem uma perspectiva de crescimento. Os outros 3, aliás, o Botafogo talvez de se estabilizar como um time médio do futebol brasileiro, de meio de tabela, e com ambições que têm de ser muito claras, tipo ganhar o Campeonato Carioca, tentar ganhar um título de Sul-Americano, porque não é um clube hoje com condição de ser campeão brasileiro, e Fluminense e Vasco ou acertam as suas finanças e a sua política interna, ou eles estão condenados a ficar vivendo todo ano esse drama que aconteceu em 2018. Mais um ano de drama, que nem o Flavinho está falando. Qual que é o futuro dos times aqui do Rio de Janeiro? Exceção do Flamengo, se continuarem nessa pegada aí. Então, Benja, é complicado, cara. A tendência é a cada dia mais passar uma dificuldade maior. Porque esses times, eles têm uma arrecadação inferior à dívida que eles possuem. E essa dívida vai girando, e é uma bola de neve. A partir do momento que você não tem uma captação de dinheiro, a partir do momento que você não tem recursos para poder quitar essa dívida, e principalmente quando a gente fala a respeito de gerar mais renda, Pascoal, a gente fala também de categoria de base, jogadores que possam surgir, jogadores que possam ser vendidos. Revelou jogadores. Então, não diminuiu, Pascoal. Foi um bom dinheiro do Paulinho. Mas é que tá, esse dinheiro, Pascoal, que o Vasco arrecadou com a venda de alguns jogadores, inclusive o Paulinho, que foi o jogador mais caro da história do Vasco. O Matheus Vital saiu de graça. Então, mas é que tá, não diminuiu, cara. Não diminuiu. É você tentar estancar uma hemorragia com band-aid. É complicado. A situação dos times cariocas, com exceção ao Flamengo,
tende a piorar a cada dia mais, Pascoal. Se não aparecer um Paulo Nobre pro Botafogo, se não aparecer uma Leila Pereira pro Vasco, se não aparecer um outro Celso mecenas Barros, aí pro que é do Celso Barros aí, Fluminense. até novamente pro Fluminense, a situação é de mal a pior, senhor Mano. Eu não vejo uma perspectiva de melhora. Ou não então vejo, o torcedor não vejo. desses times precisa entender que sanear esses times financeiramente, esses clubes, é um processo longo. É um processo que vai levar 4, 5 anos, né? Para conseguir colocar as coisas no eixo. O Flamengo levou 6, né? fez, Mas o né? Flamengo, ele fez isso tendo uma arrecadação que o Flamengo Então, tem, né, cara? E, É mais fácil. e esses clubes então precisam entender que dá para fazer, mas vão ser anos de vacas magras e não adianta ficar se iludindo achando que, não, nós vamos entrar no Campo Fluminense, entra todo ano para ser campeão. Não entra. Mas não é só o dirigente que fala isso. Não, torcedor. A mídia também. A mídia também. O torcedor falar isso não me espanta. Não, a Porque mídia o também torcedor- fala. A mídia também fala. O duro é também a fala. mídia falar que o Fluminense, Botafogo e o Vasco vão entrar no Campeonato Entram Brasileiro sempre pra vencer. para disputar o título. Não Isso, dá aliás, nada. a gente está dando a hora de agente da imprensa aí, E não é, ó, inclui todo mundo, de parar de falar que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, é um campeonato super indefinido porque tem 12 times capazes de ser. Mentira! Não tem. Não, Hoje, o Ben já enumerou aí outro dia os clubes. Você falou Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro, Grêmio. Esses quatro hoje Eu acho que o Campeonato Brasileiro começa hoje. Eu acho que os 4 de São Paulo têm chance de ganhar título. Eu acho que os 2 de Minas 4 têm de São chance de Paulo? ganhar Não é título. verdade, Benja. Eu acho que isso é. Eu acho que é. Se você pegar os pensa últimos- bem, o ó, Santos se tem você condição de ser campeão brasileiro hoje? Gente, Diante do poder que o Palmeiras tem, que o Corinthians O Santos, para mim, é o único time que é sempre uma incógnita.